Então tá, né? Agora ali na TV. Obrigado por lembrar. A gente acontece alguns errinhos, algumas coisas aqui, daí a gente acaba esquecendo algumas coisas, tá? Versículo 3, ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, o que aconteceu, queridos, né? Deus deu uma direção... Deus deu uma direção, né? Para o Abraão, queridos. Você não vê ali Abraão questionando o Senhor, né? Você não vê o Abraão ali entendendo que aquilo não era de Deus, queridos, né? Hoje, o que acontece muito no nosso meio hoje, queridos, é as pessoas questionarem a Deus, tá? Não é errado você questionar alguma ação humana, às vezes até mesmo de um líder, desde que você, né, faça isso com temor e pergunte, olha, por que isso está fazendo? Por que está sendo requerido isso, né? Qual é a base bíblica para isso, né? E a pessoa que está, né, como um líder, né, como acima, né, como um senhor, vamos dizer ali, ele explicar, ó, por causa de a palavra diz isso, isso e isso, amém. Mas quando a palavra de Deus ela é direta, quer dizer, o próprio Deus falou a Abraão, né? E ele fala para mim, para vocês na sua palavra. Então o que acontece? Não é uma coisa que nós devemos questionar, queridos, né? E você vê um dos detalhes de Abraão ser amigo de Deus, né? E ter uma fé, ser o pai da fé, você vê justamente aqui, ó. Olha o tamanho da prova que Deus colocou diante de Abraão para ele tomar o seu filho, seu único filho, né? E levar e sacrificar ele no monte. Aí você vê no versículo 3, ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ou seja, ele obedeceu a Deus. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, era 3 dias de viagem, do lugar que ele estava indo, né? O Moriá, o Monte Moriá, né? Aqui, ó, a terra de Moriá. Tinha um monte chamado Moriá. Então, 3 dias de viagem para Abraão chegar até lá. Quer dizer, olha a distância, né? Como que é a obediência, queridos, né? Como que Deus espera que seus filhos lhe obedeçam, né? Hoje as pessoas têm muita dificuldade com obedecer com coisas mínimas, queridos, né? As pessoas, elas discutem coisas mínimas. Deus dá uma direção, não, mas por que isso, por que aquilo? Não, porque eu pensei que era isso, aquilo, outro. É muito triste isso, queridos, é muito triste isso, né? Então, ele levantou de madrugada e foi, ó. Versículo 5, ó. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele deixou os servos, né, no caminho, quando Deus indicou o monte, deixou os servos no caminho e fala, esperem aqui. Por quê, pastor? Porque a bênção, a direção era para ele. E os servos, queridos, provavelmente, ó, seus servos aqui, ó, ele deixou os seus servos, ó. Os seus servos iam atrapalhar ele. Não faça uma coisa dessa, Abraão. Não, isso não é Deus, não, Abraão. Então, como Abraão sabia que a fé dele, Deus ministrou para ele, e ele que era o pai da fé, né? Ele que entendia o que Deus falava. Então, não adiantava, algumas coisas não adianta explicar, queridos, né? Não adianta explicar. Pastor, mas por que Abraão obedeceu algo tão grande, queridos? O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele fala, queridos, né? Que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, né? Porque ele não tinha filho, a mulher dele era estéril, não podia ter filho. Esse filho era de Deus. Deus fez um milagre para dar o Isaque a Abraão. E se Deus deu e Deus pediu, vocês estão entendendo a lógica? Quer dizer, é de Deus, pertence a Deus. Ele me pediu, quem sou eu para falar não para Deus? Deus me deu, agora ele me pediu, eu não vou devolver para ele. É isso que as pessoas pensam, queridos, né? Até com coisas materiais. Imagina com questão de filhos, na verdade, né, meus amados? Então você vê que nós temos que pensar, quer dizer, mudar o nosso pensamento a respeito de muitas coisas que já está impregnado na nossa mente, né? As pessoas têm essas doutrinas, né? Esses limites para servir a Deus. E o que Deus está esperando, queridos, é que seus filhos não tenham limites para servi-lo. Acreditar nele em qualquer situação. Esse é o propósito da nossa fé em Deus. Acreditar em Deus sobre todas as coisas. Então vamos continuar. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ainda deu a lenha para o filho levar. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que interessante, queridos, né? Eis o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro, meu pai?
Versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, queridos, né? Olha a fé do Abraão, né? Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. Como, pastor? Ele sabia que era o filho, provavelmente ele entendia que era o filho. Mas não sei, queridos, que passava na cabeça do Abraão, né? Porque na nossa cabeça passa muitas coisas. Mas uma coisa, queridos, é que nós temos que ter como meta para a nossa vida, como entendimento para a nossa fé. É obediência à palavra de Deus, queridos, tá bom? Sem obediência não existe fé. Não existe fé sem obedecer a Deus. Tá bom, queridos? Então, tenha isso no teu coração, né? Quero agradar a Deus, quero servir a Deus. Então, começa obedecendo coisas mínimas, né? Tanto coisas grandes quanto coisas pequenas. Você não obedece coisas grandes se você não obedece coisas pequenas. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco também não será fiel no muito, né? Então não adianta falar assim: quando eu tiver condições eu vou ser fiel, quando isso acontecer eu vou ser fiel. Você está se enganando, amém, queridos? Não tem como. Então, para você ser, você que quer dizer assim, eu creio em Deus, obedeço a Deus, obedeça as coisas básicas, que comece obedecendo coisas simples, tá? Para que quando vir as grandes, você já está familiarizado na obediência, né? Você sabe que é necessário obedecer a Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou o altar, Abraão um altar. Então ali o Abraão edificou um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o cordeiro no altar, em cima da lenha. Vamos continuar, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Olha, queridos, olha que situação, meus amados. Versículo 11. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu-me: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Uau, queridos, meu Deus do céu, meus amados, olha que situação, meus amados. Eu pedi até vocês que vocês se coloquem no lugar, para que vocês possam entender um pouco, né? Não do jeito que era, mas um pouco, queridos, né? Como deve ter sido muito difícil Abraão obedecer isso, queridos, né? A obediência a Deus, queridos, ela nunca é fácil, tá bom, queridos? Por isso que nós temos que começar a obedecer em pequenas coisas. Até as pequenas são difíceis. Se não fosse difícil, nós obedeceríamos, né? Então, começa a praticar isso, queridos, obedecer a Deus em pequenas coisas. Que você vê na Bíblia, é palavra de Deus. Especialmente no Evangelho, Jesus falou, então é verdade absoluta, eu creio e quero obedecer. Amém, queridos? Coloca isso no teu coração, meus amados, em nome de Jesus Cristo, para que quando virem as coisas grandes, você não tenha dificuldade de obedecer, né? Você vê ali Abraão, ele não questionou a Deus, ele simplesmente pegou seu filho, pegou 2 servos e foi em direção a Moriá. Lá ele chegou, deixou os servos no lugar, né? Continuou a caminhada, subiu com o filho o monte, levando a lenha, levando o cutelo, né? A faca, né? E o filho até perguntou, imagina o filho perguntando: pai, está aqui a lenha, o cutelo, e cadê o cordeiro? Aí ele fala: filho, Deus vai prover o cordeiro para si, né? Ele sabe qual que é o cordeiro que ele quer. E ele foi lá, amarrou o filho, fez um altar, levantou o altar, colocou a lenha, colocou o filho no altar. O filho já sabia, né, que ele era o cordeiro naquele momento. Amarrou seus pés, amarrou suas mãos, tá? Não era tão pequeno assim o Isaque quando isso aconteceu, queridos, tá? E daí o que aconteceu, meus amados? Quando ele levantou o cutelo para imolar o menino, né, para sacrificar o menino, aí viu-se uma voz, né, do céu, versículo 11, mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, teu único filho. Amém, queridos? Olha como Deus é maravilhoso, queridos. Deus poderia ter permitido ele sacrificar, Deus poderia ter ressuscitado, Deus poderia fazer uma infinidade de coisa para ele, né? Mas você vê como que Deus, ele falou: não, filho, não precisa fazer isso, né, meu filho Abraão. Eu sei, o diabo sabe, né, espiritualmente está declarado que você me teme, que você não nega nada, né, para me servir, porque você realmente me ama, porque eu realmente sou importante para você, sou muito importante para você. Queridos,
Mostra para Deus que Deus é importante para você. Às vezes algum endemoniado vai pensar: pastor, vou sacrificar meu filho para pensar. E como eu já li aqui, isso é um costume hoje que as pessoas têm. Deus não aceita isso, tá, queridos? Tanto nem ali Deus aceitou, tá bom, queridos? Mas ele fez uma prova a Abraão, amém? Então não é isso que eu estou dizendo, mas mostre para Deus, queridos, que ele é importante para você. Como é que eu faço isso, pastor? Começa a colocar Deus, queridos, como a maior parte do teu tempo, no teu pensamento, no teu dia a dia, né? Coloca Deus ocupando a maior parte do seu tempo. Se você conseguir fazer isso, queridos, você vai estar mostrando para Deus que ele realmente é importante para você. Glória a Deus, queridos. Versículo 13, ó. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Uau, queridos, olha, olhou, tinha lá um carneiro, ó, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Uau, queridos, né? Que situação, meus amados, né? Que situação. Versículo 14, ó. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, né? Jeová Jirê, né? Que as pessoas, a tradução que fala, né? Javé Jirê, ou Jeová Jirê. Deus proverá, o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então aquele monte de Moriá passou a se chamar o Senhor proverá, né? Ou Jeová Jirê. Versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, versículo 16: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Por quem que Deus vai jurar? A gente jura por quem é maior, maior que nós, né, queridos? Não por quem é menor. E Deus, ele não tem ninguém maior que ele, né? Então ele jurou por si mesmo, né? Hoje em Jesus Cristo não é mais permitido jurar, tá? Até Jesus era permitido, mas depois de Jesus, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não, e que disso passar vem do maligno, disse Jesus. Mas então, até então era permitido, por causa do entendimento, tá? Disse, versículo 16, ó, disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Ou seja, né, demais eu vou te abençoar, certamente eu vou te multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, querido. Olha a descendência, a promessa da descendência de Abraão estava como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, queridos. Uau, amados, olha o tamanho da promessa que Deus deu a Abraão, por um idoso, né, cuja mulher era estéril. Até então já não era mais aqui, né? E aqui, ó: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Versículo 18: nela serão benditas, na sua descendência, olha que coisa linda, serão benditas todas as nações da terra. Queridos, todas as nações da terra estão debaixo da bênção que Deus deu a Abraão, queridos. A humanidade está debaixo da bênção que Deus deu a Abraão. Na descendência, né? Jesus, ele falou: a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Por isso, queridos, os judeus, eles fazem muitas coisas terríveis, sempre fizeram, né? A questão da idolatria, do satanismo, né? Existe muito isso, existe mesmo. Amém, queridos? Mas nós temos que amar os judeus, queridos, porque deles veio a salvação, né? Jesus era judeu, queridos, né? Nós temos que amar, nós temos que fechar os olhos para as coisas feias, queridos, que eles fazem, até mesmo contra nós, muitas vezes, né? Porque muitos judeus não gostam de nós, né? No que diz respeito especialmente à religião. Mas, né, nós precisamos entender que é assim mesmo, amém, queridos? E nós temos que amar esse povo, orar por eles, queridos. Ore por Israel, falando nisso, queridos, né? Parece que essa semana, ontem, Israel está sofrendo diversos ataques de mísseis, até mesmo nas cidades, nas vilas, nos bairros, queridos, né? Então eles estão sofrendo. Parece que quem assumiu os ataques foram os... não vou falar o nome aqui, vai acontecer que eu posso ter confundir o nome, vou falar o nome errado e vou cometer uma injustiça, mas já tem quem assumiu os ataques, queridos, né? E parece que hoje, eu vi pela manhã, Israel estava contra-atacando, né? Respondendo esse ataque de mísseis, né? Esses dias... umas 2-3 semanas atrás eu mostrei que contaram lá, acho que era 100 mísseis caíram em Israel, né? E agora parece que ontem de novo, queridos, estão bastante feridos, bastante luta, queridos, né? Israel parece que tem um sistema de antidefesa, mas não consegue, né, pegar todos os mísseis, foram muitos mísseis.
e que caíram sobre a terra de Israel. Parece que hoje eles estavam respondendo, né, mandando de volta. Eu acho que eu vou ter essa informação para te passar daqui a pouquinho no final. Amém, queridos? Nós temos que orar por Israel. Deus abençoe Israel, Deus proteja Israel, em nome de Jesus Cristo, tá? Por quê? Porque em Israel, na descendência de Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê, queridos? Olha que lindo isso aqui. Porque Abraão obedeceu a minha voz. Queridos, Deus seja louvado pela vida do Abraão, queridos. Deus seja louvado pela vida do Abraão, né? Como é bom, queridos, quando tem um homem ou uma mulher, queridos, que resolve obedecer a voz de Deus, queridos, independente de coisas, situações, né, de circunstâncias, de sentimentos. Ele simplesmente ignora esses elementos, essas situações, e olha somente para Deus, queridos, né? Como é bom, queridos, né? Você que está me ouvindo, queridos, né? Deus, ele está ministrando isso para você, né? Que você comece a fechar os olhos para as circunstâncias, para as coisas da vida, queridos, e abra os seus olhos para Jesus. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Bastou ele começar a olhar ao redor e ver coisas que ele sempre via, porque Pedro era pescador, tá bom, queridos? Ver coisas como onda, chuva, tempestade, coisas que ele já conhecia muito. Bastou ele tirar os olhos de Jesus. O que aconteceu? Ele começou a afundar, e Jesus foi lá, o resgatou, porque ele pediu socorro, e Jesus falou para ele assim: Pedro, por que você duvidou? Por que você tirou os olhos de mim? Deus está falando: olha, meu filho, se você resolver agora fechar os olhos, né, simplesmente me obedecer, confiar em mim, acreditar em mim, e a obediência é essa prova, né? Quem me ama obedece os meus mandamentos, disse Jesus. Então, se você começar a fechar os olhos para as coisas do mundo e focar em Jesus Cristo, na sua palavra e na sua direção, queridos, olha, muitas coisas vão acontecer, né? A Bíblia fala que pode muito a oração de um justo, pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Então, se você obedecer, que a tua oração vai mudar o mundo, queridos. Pode ter certeza disso, né? Que eu e vocês, queridos, venhamos aprender a obedecer a Deus cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso, tá? Então Deus deu essa bênção a Abraão, versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão, nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Então, né, a Milca deu filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Pidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Quem que é essa Rebeca? Quem sabe, queridos, filhos de Betuel? Você já sabe que é Rebeca. Por isso que é interessante essa genealogia, né? Rebeca vai casar justamente com quem, queridos? Com o filho de Abraão, Isaque. Amém, queridos? Aí tem lá, versículo 24. A sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Gênesis capítulo 23, queridos. Deixa eu carregar aqui, ué. Será que caiu a internet? Gênesis 23, vamos lá. Tá. Gênesis 23, versículo 1. Tendo Sara vivido... Tá certo isso, filho? Tá, né? Na versão também, a revista é atualizada. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e a chorar por ela. Querido, você vê que interessante, né? Logo após esse pedido, desse sacrifício, né? Que Deus pediu a Abraão, né? A Sara faleceu, tá, queridos? Uma coisa ela tem a ver com outra. Como é que você sabe, pastor? Está escrito no livro dos justos, tá bom? Então a notícia, né? Essa notícia, o inimigo, ele encheu a cabeça da Sara, queridos, né? E ela ficou desesperada, queridos, né? E quando ela soube que não era só não era verdade que o inimigo falou, ela não suportou, tá bom, queridos? Então olha aqui, ó, ela tinha 127 anos de idade, ó, 127, ó. Quantos anos ela tinha quando deu a luz a Isaque? Ela tinha 90.
Então, né, 127 menos 90 são o quê? 37 anos. Quem que tinha 37 anos quando... né? O que tem a ver esses 37 anos? Quem é que sabe, queridos? É para você fazer a conta, para você entender, né? Que o Isaac, né, ela tinha 127 anos de idade quando ela morreu. Ela deu à luz a Isaac com 90 anos de idade, ela tinha, né? E o Abraão tinha 100. Então ela tinha 37, perdão, o Isaac tinha 37 anos de idade quando aconteceu tudo isso com ele, quando ele foi ser oferecido, né? Eu sempre lia e entendia que o Isaac era pequenininho, criancinha, né? Um menininho recém-nascido, né? Não, mas não era bem assim, queridos, tá? Versículo 2. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e a chorar por ela. Pode ver que ele veio até ela lamentar por Sara e a chorar por ela, tá? Ele não estava com ela quando ela morreu. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta, né? Aí ele foi lá aos filhos de Het, né? E falou: preciso de uma terra para me sepultar minha esposa. Só que eu não quero dado nem emprestado. Eu quero comprar uma terra para sepultar minha esposa. Versículo 5. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para que sepultes a tua morta. Versículo 7. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. Ele lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de nenhum modo, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nela está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei a minha morte. Você vê que o Abraão, queridos, sabendo, né, a questão, eles eram estrangeiros ali, ele não queria dado, porque dado é conversa, queridos, né? Eu te dei hoje, daí os filhos, os descendentes falam: não, meu pai não deu coisa nenhuma, não, você não podia, você roubou, você mentiu, você enganou. Amém, queridos? 37, isso mesmo. Não estão assistindo? Não estão conseguindo assistir? Idade de Isaac. Glória a Deus, pastor Guilherme, missionário Maurielli. Glória a Deus, queridos, né? Estão ligados aí. 37. Amém? Mas agora a missionária Marli está conseguindo assistir? Será que a internet aí? Aqui parece que está normal. Apesar que ficou ruim a internet agora há pouco atrás. Então o que acontece? Que diz Abraão, ele não quis dado. Tá, amém, queridos? Ele quis: olha, eu quero comprar, eu quero documentar que eu comprei uma caverna, essa caverna para ser a sepultura da minha família, né? Da minha esposa e da minha família. E eles insistiram: não, pode pegar o que você quiser, nós te amamos, nós sabemos que você é um sacerdote do Senhor. Ele insistiu mais uma vez falando: não quero, eu quero comprar. Se vocês entendem que eu sou assim, então deixa eu comprar, deixa eu pagar o preço dela. Aí diz assim, versículo 14. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. É engraçado que ele fala assim, o valor do terreno. Vocês entenderam? Ele já estava dizendo o valor, né? Não, só vale 400 ciclos de prata. Não tem nada, isso não pode ficar entre eu e você. Pode enterrar ali sem pagar nada. Versículo 16. Tendo Abraão ouvido isto a Efron, pesou-lhe a prata que este lhe falara diante dos filhos de Het: 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Então ele falou: 400, só um pouquinho. Foi lá, pegou 400 ciclos de prata e entregou a eles, queridos. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor,
se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Queridos, olha que interessante isso aqui, meus amados. O que Deus tinha acabado de falar a Abraão, queridos? Que ele daria tudo aquilo por herança a Abraão. Mas ainda não era o tempo, queridos. O que Abraão fez? Abraão comprou um terreno que Deus já tinha dito que era dele. Olha como é interessante a fé, meus amados. As pessoas dizem, não, isso aqui já é meu, Deus já me deu isso aqui, eu não vou pagar nenhum centavo. As pessoas estão muito ligadas a dinheiro, queridos, a ofertas, a questão de perder, de ganhar. Não, esse juro, eu não vou pagar esse juro. Queridos, se Deus te deu uma direção para você adquirir alguma coisa, queridos, né? Se Deus falar para você, por exemplo, hoje muitas coisas a gente compra hoje parcelado. Eu vou ser sincero, eu não gosto de comprar parcelado. Se tem alguma coisa parcelada que a gente compra, a gente faz isso na direção de Deus. Amém, queridos? Mas quando nós fazemos na direção de Deus, o que acontece, queridos? Esqueça o restante, esqueça o que os outros falam, esqueça a calculadora, esqueça o 2 mais 2 é 4. Amém, missionária Marli, glória a Deus, está bem? Então ali, glória a Deus. Eu acho que está bem atrasado então, porque eu falei faz um tempo já que eu comentei isso, e só agora você ouviu, deve estar com um delay bem grande ali em Guaratuba, né? Amém, queridos? Então, se Deus te dá uma direção, queridos, né? Se Deus dá uma direção a vocês, esqueça as contas, esqueça a matemática, né? Muitas vezes eu falo isso à minha esposa também. Minha esposa, ela sempre, né, ela cuida dessa parte financeira, então ela faz, ela calcula, tá certo de fazer. Mas Deus deu uma direção, esqueça as contas, esqueça a necessidade, só obedeça. Né? Obedeça a Deus, faça aquilo que Deus está falando, porque Deus tem uma bênção para você especial. Lembra que Deus, Jesus, né? Quando Pedro estava bem ansioso, vou dizer assim, muito preocupado, porque ele tinha sido cobrado, queridos, né, pelo imposto de renda ali, né, na época deles ali, o imposto, né, e ele não tinha com que pagar, e Jesus bem tranquilo falou, Pedro, tá nervoso, vai pescar, e ele foi lá, pescou, e Jesus falou assim, ó, primeiro peixe que você pegar, abre a boca do peixe e vai ter lá o meu imposto e o seu imposto. Queridos, qual a chance disso acontecer? A chance disso acontecer é zero, é mais fácil você jogar na loto que você sabe que não vai ganhar, porque também é esquematizado essas coisas. Amém, queridos? Então é mais fácil você ganhar isso do que você pescar um peixe que é sorte, vamos dizer, depende da sorte, abrir a boca do peixe e ter lá, você pagar todo o teu imposto de renda. Não só do seu, mas também do mestre, no caso ali o próprio Senhor Jesus, que também, como estava aqui, precisava pagar. Ele estava mostrando, filho, você não depende dos juros desse mundo, você não depende da negociação desse mundo, você depende do meu poder, né? Abraão já tinha aquela terra, não, mas ele já me deu, eu não vou comprar, vou pagar um centavo por ela, não, eu quero pagar. E os moradores de lá falavam assim, não, você pode escolher o que você quiser, pega para você. Não, se vocês acham que eu estou aqui diante de vocês, que eu sou justo, que eu tenho feito as coisas de maneira correta, deixa eu comprar. Não, eu insisto, eu quero pagar. Ah, mas o que é 400 ciclos de prata entre mim e ti? Opa, 400, só um pouquinho. Foi lá, pesou os 400 ciclos de prata. Está aqui os 400. Agora escreve ali, coloca ali no contrato que eu comprei essa terra de vocês e paguei esses 400 ciclos de prata. Porque isso aqui não é para agora, não é para enterrar minha esposa e amanhã tá brigando por isso. Isso aqui é nosso. Eu comprei isso aqui. Até Deus nos entregar essa terra como Ele nos prometeu, eu tenho onde enterrar minha família. Eu tenho onde cair morto, né? Como diz o ditado hoje em dia. Amém, queridos? Então, versículo 18 para confirmar. Ó. Se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã, queridos, né? E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele está em posse de sepultura. Tem um livro, queridos, que está de posse, né? Ele foi escrito pela Igreja Católica. É um livro bem interessante, queridos, né? Ele fala bastante sobre essa caverna do campo de Macpela, tá? Eu não vou falar sobre ele, mas é um livro interessante, tá? Não é um livro bíblico, mas um livro que tem muita história interessante, né? É como os livros apócrifos que tem na Bíblia Católica, tá? Eles não são canonizados, não são considerados escrituras inspiradas por Deus, mas ali tem história, queridos, né? Tem coisas ali que comentam ali que você não vê em outros lugares, né? Por exemplo, o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, né, eles contam a história ali que a nossa Bíblia, ela vai de Malaquias, ela vai para Mateus,
Deus, né? Então Deus, ele falou, o último profeta que Deus falou antes de Jesus vir foi Malaquias, né? Então Deus falou com Malaquias, acabou, não existia mais profecia, acabaram as profecias. Quando você pega a Bíblia e você vira a página de Malaquias, nós vamos chegar nesse livro, aí você entra no Novo Testamento, Mateus. Só que nesse tempo tinham 400 anos de silêncio em que Deus não falou com profeta nenhum. Então, ali naqueles livros de Macabeus, você consegue ver um pouco da história do que aconteceu nesses 400, mas como livro de história, não como livro inspirado, tá? Eu que estou falando, tá, queridos? Eu considero o livro dos justos, né? Porque a Bíblia faz referência a ele, e o livro de Enoque como livro inspirado, mesmo que não tenha recebido o canon, queridos, tá? Eles foram tirados, na verdade, do canon, tá? E são livros complicados de se entender mesmo, queridos, né? São livros mais espirituais. Então, exige-se uma necessidade de você orar, de você ler a Bíblia, para que você possa ler desses livros e entender esses livros, tá bom, queridos? O livro dos justos, né? Tem referência ali em Crônicas, né? Também está escrito no livro dos justos, e também o livro de Enoque, tá? Eu aconselho, né? Aí você vê em Judas, né? Bem profetizou Enoque esse respeito, né? Aí ele fala que Deus viria com milhares e milhares de anjos para exercer juízo sobre a terra. Então está escrito no livro de Enoque, então também faz referência, né? A Bíblia, essa nossa Bíblia, ela faz referência a esses livros. Então esses livros eu tenho por também livros inspirados por Deus, tá? Esse aqui é a Caverna do Tesouro, se eu não me engano, esse aqui. Não é um livro inspirado, mas um livro muito interessante, né? Quem quiser assistir, quem quiser ler, né? Baixa ele em PDF, compra a Caverna do Tesouro, é bem interessante, tá? Fala bastante sobre esse campo, sobre essa caverna no campo de Macpela. Caverna no campo de Macpela. É muito interessante, queridos, tá? A teoria que eles têm dessa caverna é muito interessante. Tá bom, vamos para o Gênesis 24 agora, queridos. Agora são 11h19. Vamos para Gênesis 24. Hoje tem bastante comentário, então nós lemos 2 capítulos, vamos ver se a gente consegue ler o terceiro. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão aos seus mais antigos servos da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa. Abraão foi lá e falou, já estava velho, pegou o servo e falou, põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Olha a importância, queridos, do Abraão, né? Eu não quero meu filho Isaque, né? Casado com essas mulheres estrangeiras que eu habito, né? Porque elas lembram que, até porque os cananeus, eles tinham recebido uma maldição de Noé. Lembra disso, né, queridos, né? E depois Deus estava dizendo que a medida dos cananeus não tinha chegado, né, a morrer os cananeus, não tinha chegado até o limite. Lembra que nós lemos tudo isso aqui há pouco tempo atrás, né? E Deus estaria dando aquela terra a eles, só não estava dando agora, porque o pecado deles não chegou até o limite até aquele momento, né? Então o Abraão, ele entendeu, meu filho Isaque não pode casar com uma mulher daqui, tá bom, queridos? Pais e mães, né? Orem a respeito do casamento, seus filhos, moços, né? Moças, né? Olha a importância do pai da fé, Abraão, né? Ele pegou os servos e fez ele jurar, colocou a mão debaixo da coxa, era um sinal de intimidade ali na questão de seriedade daquele ato, e falou para eles assim, olha, me jurem que vocês não vão pegar uma mulher daqui para dar para o meu filho, né? Ele estava velhinho, mas, né? Ele faz assim, ó, versículo 4, mas irá a minha parentela, e daí tomará esposa para Isaque, meu filho, tá bom, queridos? Então o Abraão fez, né, jurar. Ali era o Eliezer, principalmente ali, o Eliezer, né? Lembra daquele servo do Abraão, né? Versículo 5, né? Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho, não leve meu filho para lá. Versículo 7, ó. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, vai na sua frente e tomará de lá a esposa para meu filho. Ou seja, o meu Deus que me tirou de lá, ele vai enviar a moça, né, a jovem, ao teu encontro, você vai trazer ela aqui. Por que, pastor, que ele não podia ir lá? Porque Deus não deu a direção. Deus falou que eles iam peregrinar naquela terra, daquela terra eles iam para o Egito, depois eles seriam escravizados lá. Depois de 400 anos, Deus com mão poderosa castigaria, né, o
povo egípcio, né, e traria eles de volta para a terra. Vocês estão entendendo, queridos? As pessoas elas esquecem às vezes muito fácil das promessas de Deus, da direção de Deus, e acabam tomando rumos e dizendo assim: ah, foi vontade de Deus, ah, isso Deus quis. Não, queridos, tudo que você faz pela fé é bênção, tudo que não provém de fé é pecado, né? Então você vê que são detalhes que nós estamos vendo em Abraão que fez a diferença dele ser o pai da fé. Deus falou para ele, lembra que eu ministrei até ontem, foi que Deus levava 20, 25 anos, 15 anos para falar novamente com Abraão, queridos, com Abraão, depois Abraão, né? Então Deus levava muitos anos para falar com ele, né? E ele ficava firme naquela palavra que Deus, naquela direção que Deus havia dado a ele. E tem pessoas hoje que Deus fala hoje, amanhã elas já estão mudando de opinião. Deus fala de dar uma direção hoje, amanhã já estão pensando: ah, não é bem assim, ah, porque Deus me entende, ah, não, porque se for vai ser assim, porque Deus vai preparar. Não, queridos, né? Profetiza, tem a direção de Deus, né? Profetiza naquilo que você não tem a direção de Deus, queridos, mas lembra do que Deus falou para você. Dê com importância a detalhes que Deus fala. Que Deus fala as coisas, as pessoas às vezes escutam: o que Deus falou? Já entendi, não precisa nem terminar de falar. Aí faz as coisas tudo errado. Deus falou: presta atenção, medita, coloca isso no teu coração, crava isso nas tábuas do teu coração, para você fazer exatamente como Deus te falou. Isso é fé, isso é obediência, isso é temor de Deus, né? Tudo isso é reunido. Glória a Deus, queridos. Versículo 8: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Ou seja, então faz o juramento. Se não tiver a mulher que ela venha te seguir, que Deus colocar ela para trazer ela para o meu filho, então você está liberado do teu juramento. Olha a fé, queridos. Entretanto, não levará para lá meu filho, não vai levar para os meus parentes lá. Deus me tirou de lá, tirou de Ur dos Caldeus e me trouxe para cá. Ele não me tirou de lá e não pediu para mim voltar. Versículo 9: nem minha descendência. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Ele jurou, falou: vou fazer exatamente como você está me pedindo, meu senhor. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, né, onde morava o irmão do Abraão, né? Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Olha que coisa linda, queridos, né? Faça para Deus: olha, Senhor, que seja assim, ó, que você faça dessa maneira, se for assim, com detalhes, para que você tenha certeza daquilo. Lembra do como que é o nome? Esqueci, fugiu o nome agora, foi lutar com os midianitas. Vai nessa tua força, Gideão, vai nessa tua força, Gideão, fugiu o nome do Gideão, né? Ele colocou lá um algodão molhado na terra e falou assim: olha, Senhor, se o Senhor é comigo, faz com que esse algodão esteja ensopado, ele falou assim, e toda a terra estiver seca, que eu sei que o Senhor está comigo. Aí ele foi lá, voltou, quando ele voltou, ele pegou o algodão, torceu, espremeu o algodão, encheu um cântaro, uma jarra de água. Ele ainda ficou assim: olha, para mim não ter dúvida, faz o contrário agora, Senhor, faz com que tudo esteja molhado, o algodão esteja seco. Ele saiu por um tempo, quando ele voltou, pegou o algodão, estava sequinho e toda a terra estava molhada. Ou seja, ele fez prova de Deus para saber, para não fazer as coisas na dúvida. É melhor você fazer prova nisso, queridos, para pedir algo com detalhes, do que você fazer e depois pensar: será que foi Deus mesmo? Será que Deus falou comigo? Amém, queridos? Então faça isso, meus amados, né? Você vê o servo ali, o Eliezer, ele fez isso. Ele falou: olha, Senhor, faz o seguinte, que eu vou chamar para a mulher que eu falar assim, dá-me de beber, ela não só vai me dar de beber, mas ela fala assim: não, eu vou dar também bebida para os seus camelos, para os seus servos. Aí essa mulher é aquela que você enviou para o teu servo Isaque. Usa de misericórdia com Abraão, teu servo, não é nem comigo, era com Abraão, porque eu estou aqui por obediência a ele. Glória a Deus, que lindo isso, queridos, né? Isso é forte demais.
Versículo 15, considerava ele ainda, ele estava orando com Deus ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, que nós acabamos de falar dela, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro? Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez para o poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Os 10 camelos, né? O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se seria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Olha que interessante, ele estava pagando ali aquela água, mas na verdade era um propósito de Deus, né? Mas olha o presente que ele estava dando para ela, porque ela ter dado água para ele e para os seus camelos, né? Ele perguntou, você vê que hoje, né, você vê as mulheres, né, elas têm dificuldade de servir, né? Hoje existe esse feminismo, que é uma luta, queridos, né, de igualdade. E você vê, olha como Deus honra, meus amados, né, aqueles que verdadeiramente querem servir, tanto homens como mulheres, querido, como crianças, como idosos. Você vê Abraão servindo, olha, vamos fazer isso, né, se humilhando, se prostrando, né, sobre os filhos de Et, pedindo ali com humildade, né? Você vê o anjo do Senhor vindo, ele também se prostrando, né, a autoridade. Você vê, é assim, queridos, as pessoas elas têm dificuldade de servir, de fazer feliz os outros, elas têm dificuldade, elas entendem, se elas têm uma frustração, elas querem que os outros estejam frustrados. Isso é diabólico, isso é maligno, entende, queridos? Olha a Rebeca, ela foi lá, serviu, rapidamente tirou o cântaro, deu para ela de água, deu para ele beber. Espera só um pouquinho que eu vou pegar mais água para os camelos. Ela foi lá, puxou a água, deu, serviu um, serviu o outro. E o que aconteceu? Ela foi presenteada por Deus por aquilo. Não era aquele ouro presente que ela tinha, o presente era muito mais que aquilo, né? Era casar com o filho da promessa, né? A Rebeca passou a ser uma mulher abençoada, né? E porque ela também casou com Isaac, filho da promessa. Olha que coisa extraordinária que Deus separou para essas mulheres, né? Piedosas, né? Mulheres piedosas. Versículo 23. Ele lhes perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Olha que coisa linda. Ela falou, não, temos palha, temos pasto e lugar para vocês passarem a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Versículo 27, e diz, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor, quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Que maravilha, queridos. Olha como Deus é um Deus de detalhes, queridos. Pastor, eu queria tanto viver esses detalhes, pastor. Queridos, começa a obedecer a Deus em detalhes, queridos. Começa a obedecer a Deus nos mínimos detalhes, né? Naquilo que Deus fala, né? Aquilo que é da tua carne, que é concupiscência, deixa de lado, queridos, né? Não fica mais perdendo tempo com essas coisas que não são importantes, queridos, né? Com orgulho, com, né, querer provar as coisas, né? Ficar discutindo para ter razão. Esqueça isso, queridos. Só obedeça o que Deus chamou você para fazer nos detalhes, e você vai ver Deus cuidando de vocês em detalhes, queridos. Olha que linda essa palavra, queridos, né? Versículo 28. E a moça correu e contou aos da sua casa, a casa de sua mãe, todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Lembra do Labão, queridos? Aqui já o irmão da Rebeca chamava Labão. Lembra que nós vamos ver depois o Jacó vai lá para o Labão, né? Para Labão. Você vê que tudo, ó, você já está vendo quem que é o Labão aqui, ó. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Então o Labão correu junto do homem para saber quem que era esse homem. Por que ele correu? Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã,
que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, né? Ele era meio... Nós conhecemos a história de Labão, ele era meio interesseiro, né? Um pouco interesseiro ele era, né? Então, vindo os pendentes, as joias que ele deu, a história que ela contou, ela foi lá: opa, quer casar com a minha irmã? Peraí, vamos acertar isso, né? Versículo 31. Ele disse: entra, bendito do Senhor, por que está aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão lhe respondeu: então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito a meu senhor, e ele se tornou grande. Lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era já idosa quando deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Ao filho, né? Ao Isaque. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomará esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomará esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tome esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não derem, né? Se não entregarem ela, desobrigado estará do seu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis agora junto à fonte da água a moça que saiu para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Você vê, queridos, como é difícil achar uma mulher, queridos, que fizesse isso, né? Normalmente as pessoas: não te conheço, né? Não vou te ajudar, não quero, o problema é seu, né? E olha como a bênção, né, queridos, como a bênção ela vem para a serva, né? Ele já pensou: ó, não só vai me dar de beber, mas como vai tirar água para os meus camelos, ó. Aí ele diz assim, ó: e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os seus camelos. Seja essa mulher a que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Versículo 45. Considerava eu assim ainda no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o cântaro ao ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou, baixou o cântaro ao ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? E ela respondeu: filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declara-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Olha que lindo, queridos, né? O Eliezer, ali, o servo do Abraão, ele foi lá e expôs toda a verdade. Aconteceu assim, em detalhes. E agora, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Se é da vontade de vocês, né, usar de benevolência, me dá a filha de vocês para mim levar ao meu senhor, né? Amém. Então, eu estou aqui, mas se não for isso, né, se eu estou perdendo tempo, já me fala que eu não vou comer, não vou sentar com vocês. Eu vou continuar na minha jornada procurando fazer isso. Mas eu entendo que é ela por causa desses detalhes que aconteceu. Versículo 50. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Olha como Deus é maravilhoso, igreja, né? Claro que teve luta depois, mas eles ali entenderam que era Deus que tinha falado tudo o que aconteceu, né? Tendo ouvido o servo de Abrão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seus irmãos e sua mãe. Olha só, trouxe muitas bênçãos, muitos presentes a eles, né? Depois comeram, beberam, ele e os homens que estavam com ele, passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite-me que eu volte ao meu senhor.
Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permita que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-nas pessoalmente. Vamos ver o que ela diz a respeito disso. Versículo 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Glória a Deus. Então despediram a Rebeca, sua irmã, a sua ama, deram uma serva, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares de milhares. Olha como eles já tinham entendimento da bênção, queridos, né? Se tu, esposa de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Olha que coisa linda, queridos, né? Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi. Lembra de Beer-lahai? O que era Beer-lahai mesmo, queridos? Porque habitava na terra do Negueb. Quem que lembra o que é Beer-lahai-roi? Eu ministrei esses dias. Tá, coloca ali quem lembra, queridos, né? Versículo 63. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Tudo aconteceu, queridos, né? Logo depois, né, do sacrifício de Abraão no monte, né? A morte de Sara aconteceu. E tudo isso aqui aconteceu. Ele em seguida já foi lá para terra, para Mesopotâmia, e trouxe Rebeca, queridos, né? E Deus abençoou e deu a Rebeca, né? Para Isaque. Glória a Deus, queridos. Então, né, agora são 11h40, 11h39. Então já está passando o tempo. O Pedro escreveu ali o poço com 2 S, o Pedro escreveu ali. O poço que Abraão comprou. O Pedro está aqui do meu lado, ele está respondendo ali, de Abimeleque. Beer-lahai-roi, né? Onde havia contenda ali. Amém, queridos? Glória a Deus, então. Consertou agora o poço. Amados, eu não vou colocar hoje as notícias, até por causa do horário, tá bom, queridos? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Faz assim com as suas mãos, queridos, né? Glória a Deus pela leitura hoje, né? Pelo entendimento que Deus nos deu. Pai querido, abençoa, meu Pai amado, os teus filhinhos, Pai. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do teu Espírito Santo, Pai, e o entendimento da tua palavra, da Bíblia Sagrada, Pai, a qual nós estamos buscando, Senhor, seja e esteja na vida dos teus filhos e através da vida dos teus filhos. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Então amanhã, a partir das 10h30, né, nós estaremos com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus especial, né, leitura da palavra. E hoje, quarta-feira, queridos, eu vou estar lá em Matinhos, tá? A partir das 7h30, cultuando a Deus. Então, Matinhos, se você quer aqui da região, vamos lá para Matinhos hoje, 7h30 da noite, nós vamos estar cultuando a Deus na Igreja Alicerce. Deus abençoe.